Nessa sexta sprint eu integrei aqui as funções do ADM. Então integrei aqui o cadastro de esporte e de locais. Aqui eu vou demonstrar o de locais para o vídeo não ficar tão longo. Então na verdade já tinha criado esse places contest aqui, só que ele não tinha a integração com o back. Então aqui agora ele tem essa interface que vai ficar disponível para os componentes usarem. Que aqui tem as funções de adicionar um local, editar um local, remover um local, pegar um local pelo ID, e aqui o reload place, que ele atualiza a lista de locais. Então isso aqui foi feito de acordo com o DTL que está lá no back. Então aqui lá para remover um local é pelo ID, então aqui a gente passa o ID, e aqui também para pegar um local by ID, e aqui ele pega para adicionar um local e editar um local, vai ser pego aqui do, cadê aqui, e place. Então aqui é onde ele pega todo as informações locais. Então aqui o ID, o name, a referência, a capacidade máxima, que é uma coisa que não tinha, tinha antes aqui, mas não estava obrigatória. No back ele pede obrigatório. Aqui se é público ou não. E aqui responsáveis, que lá no back no caso não é obrigatório. Então só passar aqui a lista vazia. Indo mais para baixo, aqui guarda os locais na memória do React. Então sempre que muda estados do set places, os componentes que usam esse contexto, eles são renderizados de novo. Aqui ele carrega os locais automaticamente quando os componentes são montados pela primeira vez. E aqui é onde é preparado os dados antes deles serem enviados para o back. Então, porque lá no back tem a validação. Então, por exemplo, o nome do local ele tem que ser maior ou igual a 4, se eu não estou enganado. E o máximo de pessoas, 400. Então aqui está fazendo esse tratamento também, que deve ter pelo menos 4 caracteres. Então aqui ele vai carregar e já mandar formatado para o back poder aceitar. Aqui vai ter as funções. Então aqui adicionar o local. Como eu falei aqui, o local ele vai ter que ter pelo menos 4 caracteres. Aqui editar local. Então a função que eu tinha passado aqui no contexto. Aqui vai ter a de editar local, aqui vai ter de remover o local. Aqui de pegar o local pelo ID. E aqui o hook personalizado, que vai facilitar o acesso desse contexto. Então aqui a gente passa o contexto aqui na screen. Então ele vai usar aqui o use place, que vai ser o contexto. Então passei aqui tanto na screen quanto nesse cadastro aqui, que é onde é feito a adição do local. Eu vou mostrar aqui funcionando. Vou abrir aqui o aplicativo.
aqui vou botar minha matrícula. E aqui eu mudei o meu usuário lá no banco para ser admin, para conseguir acessar aqui as funções. Então aqui nas configurações eu consigo acessar elas. Aqui já tem um local criado. Então eu vou criar um novo local. Então coloco aqui quadro de FPB. Estacionamento. E aqui eu vou deixar 100, a capacidade máxima. Tá, aqui ele criou. Então aqui eu posso editar, quadro do IF. E aqui ele vai mudar. Deixa agora, eu só vou mostrar aqui no banco de dados. Tá, aqui tem os dois criados, auditório central e a quadra do IF que eu acabei de atualizar. Então agora eu vou remover esse que eu criei agora, quadra do IF. Foi excluído. Que agora só tem o auditório central. Aqui também está funcionando o dos esportes, então deixa eu pegar aqui esportes. Tá aqui. Aqui temos só futebol criado por enquanto. Então deixa eu voltar aqui. Só tem esse futebol criado lá. Então aqui vou criar vôlei. Aqui só tenho que digitar depois que ele não está atualizando instantaneamente aqui nos esportes. Mas está aqui criado. Agora, e aqui eu vou editar agora. Então aqui vôlei, vou colocar basquete. Vou atualizar. Então aqui ele atualiza. E se eu for lá no meu banco, vai estar atualizado o basquete. E aqui eu posso também excluir ele. E aqui no meu banco também vai atualizar. Então, por enquanto está funcionando o login com a PageSwap. Eu só não adicionei ainda a questão do e-mail. Vou ter que adicionar ainda, ele dá e-mail nulo. E também foi adicionado os esportes, né, para cadastrar, para listar, excluir e editar, e também para os locais. E aqui eu criei também esse arquivo onde ele já tem a URL aqui da API conectada com Axios, e também lá no back ele pede uma autenticação de token para poder editar, deletar. Então aqui tem a autenticação. Então lá no meu contest eu estou importando esse arquivo aqui. Então é por esse arquivo aqui que está pegando aqui a API. Bom, professor, aqui na tela de login a gente veio nessa semana para modificar, né, para dar uma melhorada em algumas partes dela, mas a parte principal aqui foi agora a possibilidade da gente poder ver a senha que a gente está colocando. A gente pode deixar visível ou não, aí a gente escolhe o que preferir. Então aqui a mudança foi que a gente adicionou, né, o use state password visible para e colocou ele como false, ou seja, a senha ela vai começar como ela não aparecendo, ela não aparece, você vai digitando e vai aparecendo só os pontinhos.
Aí aqui a gente, aqui no lá no input vai ter esse Persable aqui, que vai ter a função Toggle Password Visible e vai ter lá os emojis, né? Os emojis não, os ícones de olhinho fechado e olhinho aberto. Se o olhinho tiver aberto, quando a gente clicar nele, a gente vai chamar aqui a função Toggle Password Visibility, não sei falar inglês, mas essa função aqui vai trocar, né? Vai fazer com que o use state aqui que vai estar como false fique true. Então a senha vai aparecer e vai trocar para o olhinho fechado. Quando a gente clicar no olhinho fechado, vai fazer o contrário, vai transformar de true para false e vai aparecer o olhinho aberto, né? Aí a gente escolhe. Fora isso, eu adicionei algumas melhorias assim visuais, como por exemplo o ícone de usuário aqui no input de matrícula, o ícone aqui de lock, né, como se fosse um cadeado fechado no input de senha. E aqui foi isso, na parte de login. Temos aqui também o CSE, o estilo, né, o style. E aqui na parte de login foi isso. E aí, professor, passando aqui para explicar a minha implementação, a parte que eu fiquei responsável nesse sprint, que foi para implementar uma funcionalidade que permitisse que o sistema identificasse se um esporte já existe no sistema. Para isso foi necessário alterar esses dois arquivos aqui, que é o Sport Contest e o cadastro de esporte, que só está disponível para quem for administrador. Começando aqui, adicionando uma função que retornasse todos os esportes que são cadastrados no sistema, e isso garante que a gente vai ter o gerenciamento de todos os esportes. Usando a Storage, a gente consegue controlar todos os esportes que forem alterados com o decorrer do sistema rodando e tudo mais. Se por algum acaso o esporte for atualizado, né, o nome, essa verificação seja capaz de atuar em cima disso. Indo para o cadastro aqui de esportes, a gente tem construir, né? Temos uma lógica aqui que ela vai verificar se o esporte ele já existe, né? Aqui temos o time de name, que vai ser pelo nome, a nossa verificação. Se o esporte tiver, se já tem um esporte cadastrado com um nome e o administrador for lá tentar cadastrar, né? Um novo esporte com o mesmo nome, ele vai receber uma mensagem de esporte que já existe um esporte com esse nome e ele pede para escolher outro, né? Então tá aqui toda a lógica. Temos um sistema aqui de lowercase, né, que é para quando garantir que a verificação seja bem eficaz. Caso o administrador coloque uma letra maiúscula ou minúscula, o nome do esporte em si esteja letras maiúsculas e minúsculas, a verificação não seja interrompida por conta disso. A gente faz uma conversão aqui que pega o nome que foi informado e transforma em lowercase, que é em minúsculo, e faz a verificação. A gente também filtra para encontrar um esporte existente com o mesmo nome, né? Que é essa parte aqui de baixo, que é a verificação principal. Se o esporte for o esporte que o administrador colocou, né? Ele vai retornar essa mensagenzinha aqui. Um esporte com esse nome já existe. Tem um vídeo que vai demonstrar melhor essa funcionalidade.